Bom, pessoal, essa é uma videoaula que nós vamos tratar da instalação do Debian numa máquina virtual do VirtualBox. Na videoaula anterior, nós instalamos o VirtualBox, criamos uma máquina virtual e a configuramos para iniciar pelo CD, o .iso do Debian 7.06, que a gente fez o download. E nesse momento nós vamos iniciar essa máquina virtual que tem o cd.iso como boot. Gostaria de frisar que, caso vocês iniciem a máquina virtual e dê algum erro antes de iniciar, um erro do próprio VirtualBox, será necessário a desinstalação dessa versão do VirtualBox e instalar uma versão mais antiga. Tá? Algumas versões do Windows têm dado esse problema. Tá? Então, caso ocorra algum erro, no momento de iniciar a máquina virtual, não chega nem a iniciar, antes de iniciar já dá um erro já do VirtualBox, aí vocês vão acessar o site de downloads lá do VirtualBox e aqui tem uma parte de baixar as versões mais antigas, older builds. Aí eu aconselho vocês baixarem e instalarem a versão 4.3.12, ok? 4.3.12 faz o download e instala. Desinstala a versão que já está instalada e instala 4.3.2. Isso somente se tiver algum erro, tá? Qualquer dúvida também mandem mensagens no fórum ou por e-mail, tá? Bom, vou iniciar aqui para começar a instalação do Debian. Não é uma instalação muito demorada, mas tem alguns passos importantes. A instalação a gente vai fazer toda ela no modo terminal, tá? Sem utilizar o modo gráfico. Então essa primeira opção aqui mesmo, com o cursor a gente consegue movimentar para cima e para baixo. Então vou escolher aqui a opção de instalação normal. Dou Enter. O idioma, por padrão, ele vem com inglês, porém nós vamos utilizar o português como idioma padrão. Para escolher o português aqui eu posso ir com a seta, descendo até chegar na letra P, ou então posso pressionar a letra P, já me leva já para os idiomas da letra P, e eu escolho aqui português do Brasil e dou Enter. Território, no nosso país, Brasil, dou Enter, e o teclado português brasileiro, e vai ser o ABNT, o padrão do teclado nosso. Aqui ele carrega alguns componentes. Faz uma configuração de rede automática. Como a nossa placa de rede da máquina virtual está como NAT, ele vai pegar um IP via DHCP. E aqui agora a gente configura o nome da máquina. Eu vou deixar Debian mesmo. Dou Tab, ele vai para o continuar e vou dar Enter. O nome de domínio eu vou deixar em branco, ok? Continuar. A senha do root. Aqui, como uma máquina só para testes mesmo, vou colocar uma senha simples, 1, 2, 3. Ele pede para eu confirmar a senha, 1, 2, 3, dou Enter. Pede um nome para o usuário comum da máquina. Eu vou criar aqui um usuário chamado usuário, dou Enter. E o nome de usuário para esse usuário comum. Vou permanecer com o usuário mesmo. E a senha 1, 2, 3. E confirmo. 1, 2, 3, dou Enter. Agora o fuso horário, na nossa região, São Paulo. Mantenho São Paulo mesmo. Ok. Dou Enter.
E agora ele vem para o particionamento dos discos, tá? Como essa é uma máquina virtual que nós vamos instalar somente para testar, né, e para podermos nivelar e aprender a utilizar ferramentas, né, como os editores de texto Vim e Nano, eu vou selecionar essa primeira opção aqui mesmo, usar o disco inteiro. Mas no momento que nós formos instalar uma máquina virtual para o nosso servidor, aí nós vamos para o processo de adicionamento manual, tá? Mas isso vai ser um quarto tópico, se eu não me engano, tá? Então vou escolher aqui, vou dar Enter nesse usar o disco inteiro. O único disco que a gente tem, que é aquele que a gente criou de 8 GB, né? Dou Enter. Né? Aqui eu vou escolher todos os arquivos em uma única partição. Eu posso separar as partições, mas nesse caso aqui eu vou escolher todos em uma única partição, tá? Só para nós testarmos mesmo. Dou Enter aqui. Ele me fala, né, como que ele vai criar o esquema de particionamento. É interessante observar que ele vai criar uma partição de 8.2 GB, formatar em ext4 para a raiz do nosso sistema, como se fosse o C2 pontos do sistema operacional, e vai criar uma memória swap, que é uma memória virtual, né? Caso a RAM não seja suficiente, ele faz paginação, faz swap, nesse sistema de arquivo de 400 MB. Vou escolher aqui finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Ele pergunta se eu tenho certeza, né? Sim. Dou Enter. Agora ele vai pegar o sistema básico do ponto ISO para poder fazer a instalação. Vou aguardar. Vou paralisar aqui e esperar carregar. Daqui a pouco eu volto. Ele está finalizando. Ele vai perguntar logo em seguida se a gente deseja ler outro CD ou DVD, né? Como a gente viu no momento do download, a gente tem várias opções, né? Vários CDs, vários DVDs. Aqui eu vou escolher não, né? Não tem opção não. Ele pergunta se eu quero usar um espelho de rede para fazer download de arquivos mais atualizados da rede. Aqui no caso eu estou conectado à internet, né? Eu vou escolher sim. Caso você não esteja conectado na internet, pode escolher sim também, tá? Ele vai tentar buscar um espelho de rede e vai falhar, mas vai prosseguir normalmente a instalação. Espelho de rede do Brasil, nosso repositório. Ok. Eu escolho o ftp.br.debian.org mesmo, eu não altero, deixo esse mesmo repositório, mas caso vocês queiram, vocês podem escolher outro repositório, né? Eu sempre deixo o primeiro mesmo. Eu não estou utilizando proxy, então deixo essa informação em branco, dou um tab, vou em continuar. Aí ele vai ler o espelho de rede e baixar os arquivos atualizados, tá? Esse momento aqui pode demorar um pouco mais, tá? Eu vou paralisar aqui para aguardar. Bom, depois de um tempo que o instalador fez alguns downloads, atualizou os repositórios, a gente chega nessa tela que pergunta se quer participar de algum concurso de utilização de pacotes. A gente mantém a resposta padrão não. E vai carregar aqui agora a tela para a gente selecionar que tipo de ambiente, quais softwares a gente quer já instalados nesse servidor. Tá? Para marcar ou desmarcar é só usar o espaço. Vou desmarcar o desktop, Debian Desktop Environment. Vou desmarcar o servidor de impressão, desmarcar o laptop e vou deixar marcada somente a opção utilitário standard do sistema. Porque a gente só vai instalar o sistema básico mesmo. Tá? Continuar. E agora ele vai proceder com a instalação, né? Vai obter alguns arquivos. Se estiver conectado na internet, ele vai baixar softwares atualizados.
Então eu vou voltar daqui a pouco, né, com a próxima tela. Bom, dando continuidade, ele vai solicitar para instalar o carregador de inicialização, que é o Grub. Mantém a resposta padrão sim, que é através do Grub que ele vai disparar o início do sistema operacional quando a máquina virtual for ligada. Ok? Sim, e ele vai finalizar a instalação agora para a gente. Após a finalização da instalação, ele pede para remover o CD, né, qualquer mídia de instalação, e pressionar continuar. Aqui no VirtualBox, ele vai inicializar a máquina, né, por padrão. 5 segundos depois ele inicializa o kernel do Debian para a gente. Ele vai começar a abrir aqui o sistema operacional que a gente acabou de instalar, que é o Debian 7. Tá aí a tela de login, né, modo texto mesmo. Vou entrar com o usuário root, a senha 123 que eu coloquei. Aí estou logado no sistema. Aí a partir de agora a gente vai fazer algumas instalações, configurações, né? Se eu quiser sair do usuário root, eu posso pressionar Ctrl D do dado, né? Aí eu saio. Eu posso entrar com outro usuário que a gente criou também, que é o usuário 123 a senha. Tá? Ctrl D, né, faz o logout, né? Sair, vou entrar como root de novo, 1, 2, 3, ok. O root ele sempre vai ter esse hashtag, né, esse caractere sharp na frente ali para identificar que é o root que está logado, né? Então, por enquanto vai ser só. Eu vou desligar essa máquina virtual, tá? E daqui a pouco, né, na próxima aula, a gente já vai trabalhar com a instalação, né, e configuração dos editores de texto, bem como a utilização dos mesmos. Tá? Para desligar, posso dar um Alt, HALT, ele vai desligar o sistema operacional para a gente. É isso aí, até a próxima aula.